Maiato, 31 anos de idade, Rui Silva, guarda-redes do Sporting desde o início deste ano civil de 2025. Aqui connosco também Rui Silva. Olhando agora um bocadinho mais para o homem, para os jogadores, em poucas palavras, se nos tivesse de dizer, apresentar-se a si próprio, quem é o Rui Silva? O Rui Silva. Pergunta difícil. Sim, muitas vezes. Sempre sonhou ser guarda-redes, quando começou iniciou a prática desportiva e, nomeadamente, ao nível do futebol? Não, no início eu raramente ia à baliza, mesmo a jogar com os meus amigos. Eu normalmente gostava de ir à frente, fintar e fazer aqueles truques, mas... Como é que surgiu colocarem na baliza? Na baliza eu comecei a ir a uns treinos no futsal, na altura, nos restauradores do Brasileiro, à beira da zona onde eu moro. E eu ia treinar, mas normal, ainda não tínhamos uma equipa formada, ia só fazer uns treinos de captações. E fui lá fazer uns treinos e depois, na altura, quando já foi para formar uma equipa, precisavam de guarda-redes e ninguém queria ir à baliza. E não sei se calhar, talvez pela minha estatura, perguntaram-me se eu queria ir à baliza. Acabei por ficar mais do que um treino e pronto, depois já nunca mais fui para a frente, fiquei sempre na baliza. Começou a jogar nos clubes da terra, mas depois o futebol, sim, de facto, e a sua carreira enquanto guarda-redes começou a ganhar maiores proporções quando saiu do continente e fez a viagem até a Ilha da Madeira, né, para o Nacional. Foi a aposta certeira nessa altura? Sim, antes disso surgiu outras possibilidades de ir para outros clubes, mas nenhum era com contrato profissional. Na altura, quando chegou essa proposta do Nacional, eu estava no Maia, lidador na altura, tinha 17 anos e, claro, um contrato profissional para alguém que tinha esse sonho de poder ser profissional de futebol foi sem dúvida muito bom para mim. 5 anos de contrato garantidos e então, conversando depois com a minha família, foi a primeira aventura. Foi Manuel Machado que o lançou, salvo erro. Na altura, quando cheguei ao Nacional, era o Mister Pedro Caixinha que estava. Foi a minha primeira pré-época, foi com ele. Posteriormente, sim, foi com o Manuel Machado. Bom desempenho no Nacional da Madeira e um salto para a Espanha, para a Liga Espanhola, que lhe acabou por abrir as portas também, depois pelo regresso, digamos, como idealizou pela porta grande ao futebol português. Sim. Essa experiência no futebol espanhol, primeiro no Granada e depois no Betis? Sim, o início no Granada foi difícil. Claro que eu ia para uma das melhores ligas do mundo e esse era um dos meus objetivos. O meu primeiro objetivo era poder ser profissional de futebol e jogar no meu país. Era algo que eu ambicionava também. Mas claro, depois vamos querendo mais e poder chegar a um patamar de La Liga, onde estão muitos dos melhores jogadores do mundo, onde era sem dúvida um grande sonho, um grande objetivo. Não foi fácil no início, porque na altura o Granada já estava na zona de descida e acabou por ser consumada no final da época e eu não joguei. Quando cheguei tive meio ano sem jogar e no ano a seguir na segunda liga também praticamente ao descer à segunda liga espanhola o plantel foi completamente renovado, entraram 24, 25 jogadores, incluindo o guarda-redes também, a equipa técnica totalmente nova. Aí não fui aposta, acabei por estar 1 ano e meio sem competir praticamente, até o ano seguinte, em que o treinador que veio, o Mister Diego Martínez, apostou em mim e depois consegui ter 3 anos de muita glória com a subida à La Liga. Foi eleito melhor guarda-redes, recebeu o prémio melhor guarda-redes da segunda Liga nesse ano. No ano subimos divisão, no ano a seguir fizemos uma época muito boa na Primeira Liga, conseguimos classificar à Liga Europa e no meu último ano de Granada foi uma época também bem conseguida, um 8º, 9º lugar e chegámos aos quartos finais da Liga Europa nesse ano, pelo Manchester United. E depois, terminando o contrato, abracei uma nova aventura já no Betis. Onde também as coisas continuaram a correr bem, num clube, digamos, também já com outras expectativas, pelo menos para poder lutar por outros voos. Sim, sem dúvida. O Betis foi um passo muito importante também na minha carreira, porque um clube com uma grande dimensão, uma massa associativa incrível, uma história muito, muito boa também, e gostei muito de estar lá. Foi um clube que me ajudou muito, não foi fácil também porque em alguns momentos, sobretudo nos 2, 3 primeiros anos, 2 anos,
alguma irregularidade, jogava uns jogos, depois trocava, não conseguia sempre ter aquela confiança que um guarda-redes precisa ao ter essa continuidade, mas acabei por ter êxito. No meu primeiro ano também felizmente consegui conquistar o meu primeiro título, uma Taça do Rei, conseguimos fazer boas classificações a nível de La Liga, mas penso que foi, acima de tudo, uma grande aprendizagem. Foram 8 anos de Liga Espanhola em que aprendi muito e consegui crescer muito como jogador e como pessoa. E depois, pronto, sentia que estava preparado para abraçar o meu projeto, voltar a Portugal e, claro, outros objetivos da minha carreira, que era representar um clube grande, e felizmente consegui alcançar. E a prova que, por vezes, o caminho para o topo não é sempre o caminho mais direto. O Rui teve que sair de Portugal e depois, de facto, a meio da época passada, surgiu um convite, estando no Betis, estando bem no Betis, surgiu um convite que parecia irrecusável, claro. Sim, irrecusável praticamente, porque senti que era algo que o Sporting necessitava no momento e eu também necessitava de sair, porque já sentia que já estava já estava esgotado de estar naquele contexto, precisava de algo diferente e uma motivação maior para mim também. E pronto, acabou felizmente por se concretizar, voltar a Portugal, voltar ao meu país, numa altura também que o meu segundo filho nasceu. Foi muito bom na parte pessoal e profissional. E chega também para um Sporting ganhador, tem taças aí por trás de si, que refletem também aquilo que o Sporting tem conseguido fazer de mudança um bocadinho de paradigma em relação àquilo que era a realidade do clube. 3 taças de campeão nacional para o Sporting nos últimos 5 anos, portanto chega numa boa fase aqui ao clube de Alvalade. Sim, vê-se que é um clube muito mais estável, muito bem organizado, e acima de tudo esse tem que ser o caminho para conseguirmos ter êxito, e esse foi também uma das razões pela qual aceitei, e estou muito grato por poder estar aqui a representar um grande clube em Portugal. E o Rui ainda chegou como jogador emprestado pelo Betis ao Sporting, agora já pertence em definitivo sim. ao Sporting. Para além do clube, a carreira ao nível da seleção, o Rui tem passagem por algumas seleções jovens de Portugal, já teve ocasião de se estrear pela seleção principal. Como é que foi esse momento, apesar de ter sido um jogo de preparação, salvo erro na rodagem para o Euro 2020, que por causa da pandemia foi só em 2021, um jogo frente a Israel, com o Fernando Santos, deu-lhe a baliza durante os 90 minutos, nesse dia, aqui em Alvalade, no estádio de Alvalade, precisamente. Frente à seleção israelita. Como é que dia foi 9 de esse junho, dia? sim, não, foi incrível, sem dúvida. Não estava à espera, nós sabíamos o 11 no balneário, 2 horas antes do jogo, e sinceramente não estava à espera, foi muito bom para mim. A minha primeira e única internacionalização lá. Infelizmente não havia adeptos, porque estávamos na altura do Covid. Esse foi o ponto negativo, mas de resto foi tudo incrível. É porque ganharam 4-0, não sofreu golos. E poder também depois representar Portugal numa competição como o Campeonato da Europa foi muito gratificante para mim. Já esteve num Campeonato da Europa, nesse Euro 2020, que foi em 2021. Esteve recentemente na conquista, por parte da seleção portuguesa, da segunda Liga das Nações, que Portugal agora tem no seu currículo. Também foi, de facto, imagino para si, um momento único. Sim, sem dúvida. Representar o país por si só é um momento único. Claro que esses são outros objetivos da minha carreira. Felizmente tenho conseguido alcançar muitos objetivos e sonhos, e este era, sem dúvida, um deles. Poder alcançar então um título com o meu país é sem dúvida motivo de grande orgulho, estou muito grato por isso, e foram momentos incríveis na última competição da Liga das Nações. E sente que agora, estando aqui mais perto, estando a jogar em Portugal, estando num grande clube português que tem conquistado títulos como o Sporting tem conquistado, é mais fácil também, olhando para as alternativas que o selecionador ou os selecionadores que vão estando à frente da seleção nacional vão tendo para a baliza, é mais fácil para si, mais regularmente, ser de facto uma aposta sempre para a seleção? Mais fácil não direi, tem muito a ver também com o rendimento e com aquilo que fazemos dentro do campo. Claro que eu estava numa liga também muito competitiva como era a La Liga, tive ali uma fase em que não estava a jogar com tanta regularidade, por isso também entendo perfeitamente o facto de em alguns momentos não ter estado nas convocatórias, mas penso que estando aqui e a ter um bom rendimento, penso que, porque ninguém tem lugar garantido na seleção nacional, temos excelentes guarda-redes em todo o país, portugueses, e claro que é difícil pertencer a esse quadro, essa lista de escolhas.
Por isso só tenho que ser grato por poder estar presente e esse é o meu objetivo e o meu foco. Já esteve no Europeu, esteve nesta recente conquista também da Final Four da Liga das Nações. Falta-lhe ainda um campeonato do mundo, não é? Sim, sim. Temos Mundial para o próximo ano. Se Deus quiser. Espera lá estar? Espero lá estar, claro. Quero muito, é um sonho, sem dúvida, poder estar numa competição como o Mundial. Mas antes disso ainda temos uma qualificação, temos que passar. Mas lá está, quero ir passo a passo, uma época muito longa, muito desgaste, muita coisa pode acontecer. Esperemos que não, mas pode acontecer lesões, pode acontecer muita coisa, nunca sabemos o dia da manhã, por isso os pés assentos no chão, a fazer o meu trabalho, esse é o meu objetivo e depois ter um bom rendimento para poder pertencer às escolhas do Míster. Rui, desde pequeno, ou já em adulto, teve referências para si, ao nível de guarda-redes, que quando era miúdo, gostava, quando fosse maior, de ser assim, ou já enquanto adulto, siga de facto com aqueles guarda-redes com os quais, até pela observação, também aprende? Sim, no início, quando comecei a ver futebol e a apreciar, o Vítor Bahia era para mim uma grande referência. E sem dúvida, durante muito tempo, foi uma grande referência para mim, e tanto ele como o Iker Casillas. Depois, no futuro, poder jogar contra ele foi também muito gratificante. Depois, não sei, talvez pela aparência, o Rui Patrício também foi uma grande referência para mim, guarda-redes português, Rui, Escardino, e sentia que tinha ali algumas semelhanças. E agora, mais recentemente, fixo muito no Ter Stegen. Penso que para mim é um guarda-redes muito completo, e eu também querendo sempre aperfeiçoar e querer ser melhor cada dia. Acho que é um grande exemplo para muitos guarda-redes e lá está, temos que querer sempre ser melhores e acho que é um guarda-redes muito completo e eu identifico muito com ele. Rui, muito obrigado a si e também ao Sporting pela disponibilidade. A entrevista com Rui Silva, guarda-redes do Sporting, diz-se por vezes que a posição de guarda-redes é a posição mais solitária do futebol. Eu diria, olhando em retrospectiva também para aquilo que tem sido a carreira de Rui Silva, que ele tem estado quase sempre muito bem acompanhado.